Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer poder estar aqui no programa Impacto Cristão, mais uma vez para, juntamente com você, meditar na Palavra de Deus. Palavra essa que hoje meditaremos em João capítulo 14, no versículo 4, que diz: Mas vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já tendes desde agora conhecido e tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Até o versículo 9, a palavra de Jesus, ela revela algo muito interessante. É que ele tinha alguns seguidores e que estavam ali no momento em que, em suas palavras amorosas e harmônicas, Jesus simplesmente diz aos seus discípulos que não se turbasse o coração, que não se preocupasse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. E ele começa a falar sobre as moradas celestiais, que ele iria para o Pai e voltaria para buscar aqueles que o seguissem de verdade, que crescem de verdade. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre, numa temática simples, caminhos paralelos. O que na verdade Jesus estava sempre acompanhado com uma grande multidão. A Bíblia diz que a fama de Jesus se estendeu naquelas regiões adjacentes de Jerusalém, aquelas regiões de Cafarnaum, próximo ao mar de Tiberíades, que era a Galileia, e encontramos aqui Jesus sempre acompanhado com uma grande multidão, pelos milagres que realizava e pela maneira com que ele discursava, se revelando como a verdade incontestável, de maneira que ninguém podia calá-lo. Porém, aqueles que o seguiam tinham os seguidores que estavam com Jesus, não por de verdade crer em Jesus, mas para tirar conclusões daquilo que eles decidiram não acreditar. Há muitos que seguem Jesus, mas que na verdade não estão crendo em Jesus. Mas tinha aqueles que criam em Jesus. Eles estavam seguindo Jesus e Tomé representa muito bem aqui a esses seguidores. Ele segue Jesus, ele ouve Jesus, mas olhando para Jesus, se revelando como o caminho, Jesus mesmo se revelando como o caminho. Tomé, olhando para Jesus, pergunta e diz: Senhor, mostra-nos o caminho. Não sabemos o caminho. Ele representa muito bem a figura daquela pessoa que segue Jesus, porém está tentando visualizar o caminho em outra opção. Há muitos que seguem uma religião, mas está tentando visualizar o caminho em outra opção. As palavras o próprio Jesus declarou dizendo que o caminho é estreito. Para seguir Jesus, tem que aceitar a sua proposta. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os caminhos de Jesus são gloriosos. São caminhos de alegria plena, felicidade original. Não está nas vitrines de ilusão. Não é aquela alegria que começa aqui e logo acaba, ou uma felicidade regida pela circunstância confortável de alguém que vive um momento de alegria, mas dependendo do tempo e das circunstâncias, dependendo da estação, ele perde a alegria, perde a felicidade e estaciona-se à beira do caminho sem motivação ou perspectiva. Jesus nos deixa bem claro que seguir esse caminho, claro, iríamos nos expor a sacrifícios, porém, esse caminho nos traria um resultado de glória. Aqueles que seguiam Jesus, alguns tinham a capacidade de crer de verdade nesse porvir que Jesus propunha através de suas palavras. Mas existia o Tomé, aquele que estava seguindo Jesus, buscando visualizar o caminho em outra opção. Jesus estava dizendo: eu sou o caminho. Olha só o que Jesus responde a Tomé no versículo 6 do capítulo 14 de João. Ele diz assim:
Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava respondendo Tomé a resposta que ele está dando a todos aqueles que seguem uma religião. Jesus pode ser citado em alguns meios religiosos, mas quando é para seguir Jesus, as pessoas estão dizendo não. A chave da sua vida não está nas mãos de Jesus. A chave da minha vida não está nas mãos de Jesus. A chave de nossa vida está em nossas mãos. O próprio Jesus, em uma das cartas enviadas a um dos anjos da igreja da Ásia, Laodiceia, ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ele poderia ter dito, tendo a chave nas mãos: eis que eu estou à porta e abro. Mas ele deixou a chave em nossas mãos. Que chave é essa, missionário Sampaio? A chave é as nossas escolhas. Escolha outorgada por aquilo que chamamos de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a nossa capacidade de escolher, de optar, de decidir. É por essa capacidade que somos responsáveis diante de Deus. E legaliza-nos a ter escolhas, fazer escolhas, decidir. E essa decisão e esse direito de escolha é a chave que temos. O problema é que Deus nos fez, Deus cria o homem. E quando Deus cria o homem, Ele cria o homem para que ele decidisse abrir o coração sempre para Ele. A palavra homem, no grego, é antropos. Antropos significa criado para olhar para o alto. O ser humano foi criado para olhar para o alto, para olhar para Deus, para depender de Deus. Quando o homem ele sai dessa dependência de Deus, Salmos 32, versículo 9, declara que o homem ele desce para a cadeia animal. No versículo 32, no versículo 9 do Salmos 32 está dizendo: não sejais como cavalo ou mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto ou freio, ou não virão a ti. Jesus responde de uma forma muito sábia, pois ele é sabedoria. Respondendo Tomé, ele disse: eu sou o caminho. Ele não diz que é um caminho, o artigo aqui é definido, não é um artigo indefinido. Ele não disse eu sou um caminho ou um dos caminhos. Ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Parece que Jesus estava dizendo eu sou o caminho da verdade e da vida. Você nunca vai encontrar a verdade em outro caminho. Existem muitos caminhos e a palavra diz que muitos caminhos há, mas são caminhos de morte, são caminhos de grandes propagandas, caminhos largos. Havia muitos que andavam com Jesus, mas em caminhos paralelos. Jesus é o caminho, eu vou na mesma direção de Jesus. Eu ouço as palavras de Jesus e então vou seguindo. Dá uma impressão de que eu vou entrar na porta, mas a Bíblia diz que a porta é estreita. Para que entremos nessa porta, é necessário que estejamos em Cristo. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Então, ele estava dizendo também, eu sou o caminho e eu sou o alvo. Escute, as palavras de Jesus no livro Evangelho de João ainda continua. Felipe, no versículo 8, ele diz o seguinte: disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai e o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, Felipe, e tu ainda pede, mostra-nos o Pai? Uma outra figura de seguidor e um outro exemplo de alguns seguidores que ainda hoje existe. Jesus sempre teve esses seguidores. São aqueles que estão vivendo a religião, mas não conseguem visualizar Deus, não conseguem ver Deus nos seus planos. Ele andava com Jesus, estava com Jesus o tempo todo. Felipe estava com Jesus, mas pediu, mostra-nos o Pai. Tudo bem que existe um contexto para aquele tempo, mas trazendo aqui, parafraseando o texto e trazendo aqui a mensagem para o nosso coração hoje é: qual dessas pessoas
citadas na Bíblia, você representa aquele que não crê em Jesus, aquele que segue Jesus, aquele que segue uma religião, mas mesmo se sentindo perto de Jesus, não sabe busca o caminho da felicidade em outras opções. Alguns buscam nas drogas, outros buscam na prostituição, outros buscam a felicidade na idolatria. Eu lembro-me que antes de conhecer Jesus, fiz parte de uma entidade religiosa onde eu fiquei um tanto perturbado quando eu comecei a meditar em algo. Entrei num ambiente onde tinha algumas figuras, imagens, e lá com as suas mãos estendidas, eu acendi algumas luzes ali, e eu me lembro que um dia me perturbou porque eu procurei Jesus para acender na mão dele a luz, e quando eu olho para a parede, ele estava morto, pendurado numa cruz. E eu fui para o líder daquela entidade e perguntei para ele por quê, se o único que ressuscitou foi Jesus e o único que ressuscitou e está vivo, morreu, ressuscitou e está vivo, é Jesus. Por que hoje todos os outros são representados por imagens de vivos e o único que está morto, pendurado numa parede, numa cruz, é Jesus? E ele então, ao invés de me explicar biblicamente, ele disse que não tinha tempo para ficar me respondendo asneiras. Foi quando então eu comecei a buscar em outras fontes o conhecimento de Deus e tive resposta. E então, há mais de 20 anos, fiz uma aliança com Jesus. E eu passei a me relacionar com Cristo. Não é mais seguindo outros nomes. A Bíblia diz que em nenhum outro nome há salvação. Por quê? Porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso nós estamos aqui hoje transmitindo essa palavra, por aquilo que conhecemos de verdade. A Bíblia diz que não pode ser posto um outro fundamento além daquilo que já foi posto, ou daquele que já foi posto. Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, em Cristo está o caminho da felicidade. Em Cristo está a verdade. Em Cristo está a vida. E em Cristo nós chegaremos ao Pai. As palavras que Jesus mencionou e menciona todos os dias quando lemos as Escrituras, elas são gritantes, são absolutamente gritantes, e elas têm o efeito de salvar e condenar. Como assim, missionário? As palavras de Jesus foram ditas em João capítulo 3, versículo 17, eu não vim para que condenasse o mundo, o Filho do Homem não veio para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. E por que então que o mundo está se perdendo? O segredo está na escolha. Quem você escolhe crer? A quem você se reporta? Pois Jesus, em suas palavras, declarou dizendo: eu sou o caminho. Mas qual caminho você escolheu seguir? Mas eu creio, eu sou religioso, eu faço parte de uma entidade A ou B. Escute, Jesus deixou muito claro para aqueles que lhe seguiam: eu sou o caminho. Se os seus olhos estão em Cristo, então você guarda os mandamentos, não fica adorando outros deuses, você não fica nos prostíbulos, você não vive se drogando, não vive na mentira. Se você realmente segue Jesus de verdade, você abre mão de tudo aquilo que desagrada a Deus. Palavras de Jesus. O texto que lemos, o versículo 21 do capítulo 14 diz: declaração de Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Escute, Jesus ele está em busca de libertar o coração. Mas qual caminho estamos seguindo? Quando nós andamos assim, parece que estamos em Cristo, porque estamos perto de um oráculo que anuncia sobre Jesus, ou caminhamos em direção a um lugar aonde é lida as Escrituras Sagradas, parece que estamos verdadeiramente com Cristo, mas é a sua consciência que decide a partir dos critérios bíblicos.
se você se você nessa hora, ouvindo essa palavra, tomar a decisão de dizer, eu abro mão de todos os paradigmas religiosos, de todos os vícios, de tudo aquilo que me afasta de Deus, e vou me despir de tudo aquilo que me agrada em mim mesmo, em relação ao meu ego, negue-se a si mesmo. Então você abre mão de tudo isso e você diz, eu vou voltar para Cristo, eu vou aceitar Jesus como Ele quer que eu aceite. Encontramos na Bíblia um homem que era um dos maiorais em Jericó, ele servia a Roma e ele estava ali, era um homem rico chamado Zaqueu, todos conhecem essa história. Um dia ele decide, eu posso imaginar que ele estava depressivo porque ninguém gostava dele. Era um homem que passava ao povo a hostilidade de Roma, até chegar a um ponto de desejar conhecer a felicidade. Diz a Bíblia que Zaqueu decidiu encontrar-se com Jesus, procurava ver quem era Jesus. E Jesus entrando em Jericó, Zaqueu sai da casa dele sem agora aquela escolta que ele costumeiramente andava, subiu numa figueira brava, um pouco afastado do caminho. Jesus ia passando e ele vê Jesus saindo de lá do meio da multidão e indo ao encontro dele naquela árvore. Escute, Jesus chega no pé daquela árvore, de uma figueira brava, olha para Zaqueu que se sentia indigno de se encontrar com Jesus, que era a felicidade, e diz, Zaqueu, hoje eu quero me hospedar em sua casa. Jesus estava deixando muito claro e está deixando muito claro que Ele é capaz de mudar a rota para nos encontrar, mesmo no fundo do poço, mesmo no estado depressivo que possivelmente Zaqueu se encontrava, mesmo no estado em que você se encontra. Talvez você esteja assistindo dentro de uma casa e a sua casa seja uma boca de fumo. Talvez você esteja assistindo de dentro de um prostíbulo e a sua vida está arrasada. Talvez você esteja assistindo de dentro da sua casa, onde sua família está desfacelada, todo mundo intrigado. Talvez você esteja assistindo até mesmo de algum lugar religioso, mas que a religião é apenas uma cortina que esconde o que está por trás do teu semblante ou das tuas palavras. Jesus está dizendo, eu vim hoje te encontrar. E eu quero nesse momento, com muito carinho, convidar você a sair do caminho paralelo, daquele caminho perto de Jesus. Eu quero que você venha para Jesus, porque Ele ama você. E Ele não nos trouxe aqui para apontar o teu passado, que, como sempre digo, não é pelo teu passado que Deus determina o teu futuro, mas pela chave que você tem nas mãos. Que chave é essa, missionário? A tua escolha. É a tua escolha que vai decidir se amanhã você será fracassado ou se amanhã você será um vencedor. Se amanhã você estará questionando, como disse Tomé, mostra-nos o caminho, ou questionando, como disse Felipe, mostra-nos o Pai. Jesus estava dizendo, vocês andam comigo e não conhecem o caminho, você anda comigo e pergunta, mostra-nos o Pai. A partir de agora, em Cristo, você aceitando de todo o coração, você vai estar no caminho e o caminho te levará a ver o Pai, a contemplar a glória do Pai, a sentir a presença de Deus em sua vida e ter uma felicidade completa, que independente das circunstâncias, você será regido a uma posição de santidade, uma posição de alegria, aonde as lutas não vão abalar você. Disse o apóstolo o apóstolo escrevendo aos irmãos de Roma, ele diz, nada nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o convite para você nessa hora e a mensagem de Deus para você neste momento é, deixe Jesus entrar na sua vida. Eu nunca tinha visto na história da humanidade o caminho procurar perdido. Eu sempre vi perdidos procurando o caminho. Mas em Lucas capítulo 19, na história de Zaqueu, Jesus, como o caminho, foi à procura de Zaqueu. Foi ao encontro de Zaqueu. Escute, possivelmente em alguma área da sua vida, você seja como Zaqueu. Se encontra talvez perdido
dentro de um casulo, vivendo em círculo, não conseguindo ser feliz. Hoje muitos apelam para o caminho do dinheiro, do poder aquisitivo. Se você observar bem, a Europa é um dos continentes onde há mais suicídios. Pasme, não são os pobres que estão se suicidando lá, são ricos, milionários, que estão se jogando dos seus prédios, das suas coberturas confortáveis, porque tentaram encontrar a felicidade por esse caminho, mas no elevador ou na escada do seu grande monumento não encontrou a felicidade, e ao chegar no topo, o máximo que teve a capacidade de fazer, alienado, foi se jogar e se suicidar. Alguns estão entrando no estado de overdose porque enveredam para o caminho das drogas. Outros estão entrando para o caminho da prostituição, e não são poucos o número de milhares de pessoas que são infectadas com DSTs, com doenças sexualmente transmissíveis, outras que são com causas irreversíveis, perdendo família, se destruindo, traindo. Pessoas que vivem uma vida fracassada. Outros seguem o caminho da bruxaria, das feitiçarias, não está lá. Outros, a idolatria, não está lá. Jesus está dizendo nada disso, nenhum desses caminhos vai lhe trazer felicidade. Aonde está o caminho, missionário Sampaio? Jesus declarou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ser feliz? Receba Jesus e a sua história nunca mais será a mesma. Quero orar por você neste momento. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por este homem, por esta mulher, por essa pessoa que, ouvindo a Tua palavra, meu Deus, decide crer, entendeu que não há um outro caminho, que não há uma outra saída a não ser por Ti, Senhor. Eu oro por essa pessoa que, impactado pela Tua palavra, escolheu crer e decidiu vir para o caminho aceitando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Ministra uma nova história na vida dessa pessoa, meu Deus. Quebra os paradigmas que as aprisionam e ministra sobre essas pessoas um novo tempo de liberdade. Tua palavra diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, meu Deus, que as amarras dessa pessoa sejam lançadas por terra e que a Tua presença sobre ela seja notada e notória por todos aqueles que os cercam. Em nome de Jesus, recebe nossa gratidão e que essas palavras venham germinar, brotar, florescer e dar frutos dignos de arrependimento. Oramos a Ti e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus.